Corinthians! Fala, fiel, Rodrigo da Fiel aqui na voz. Boa noite a todos, para quem estiver vendo esse vídeo aqui no YouTube. É o nosso primeiro vídeo do ano falando do Corinthians aqui pela página Tu És Orgulho. Espero que seja o primeiro de muitos e que a gente possa trazer muito conteúdo bacana para vocês aí em 2025. Espero que sim, e a equipe vem forte para isso nesse ano. E hoje a gente veio aqui para falar do Corinthians um pouco, para falar especificamente de alguns jogadores que não teve muita oportunidade no ano de 2024, onde a gente vem aqui hoje para trazer um vídeo para vocês aí informativo sobre algumas situações que vem acontecendo com alguns jogadores no Corinthians, que não vem tendo muita oportunidade, né? Mas alguns são através de falta de oportunidade, outras porque perderam a posição devido à concorrência ser um pouco maior, né? Que é o caso do Igor Coronado e o Rodrigo Garro, que ganhou essa posição no lugar do Igor Coronado, né? E ele veio por um tempo aí no banco de reserva aí, que eu acho que é uma reserva de luxo, né, no caso. Inclusive aí a gente vai começar falando dele, que é o Diego Palacios, que no caso ele vem afastado por um tempo, né? Ele foi contratado no início do ano para recompor a posição, que estava muito carente, no caso na lateral esquerda, né? Que ele acabou se machucando no primeiro jogo de estreia pelo Corinthians. E de lá pra cá ele teve alguns problemas, porque foi feita uma cirurgia no joelho dele, porém foi feito errado, né? E aí no caso aconteceu o quê? Que não foi culpa dele. E ele vem sendo sacrificado aí por um tempo aí pela torcida, por uma parte da torcida, eu não vou dizer todos, alguns entenderam, mas o problema é que o Corinthians hoje em dia vem sofrendo na parte de muitos processos, que alguns jogadores aí acabaram, depois de deixar a equipe, né, processando o Corinthians aí por alguns direitos, né, que acharam que tinha direito. E no caso aí a gente não acompanha muito, né? Então a gente não pode falar quem tá certo, quem tá errado lá de dentro. Só a justiça mesmo pode falar isso. Mas que não seria bom descartar o Palacios nesse momento, por causa disso exatamente. É que ele se machucou dentro do Corinthians, né? E tipo, a gente sabe que depois que jogadores saem assim da equipe, ultimamente vem acontecendo muito de jogadores acabar processando a equipe aí por falar que tá faltando com algumas verbas aí, ou então com alguma assistência. Mas a gente, para concluir o caso do Palacios, é muito fácil de entender. A gente sabe que o Palacios se machucou na equipe certa, né? No local certo, no clube certo. Olha o Jake aqui, o Jake tá aparecendo no vídeo. Fala aí, Jake. Fala pra torcida. Deita aqui, o bichinho tá quietinho aqui. Tava dormindo até agora. Aí, olha lá, o Billy também apareceu aqui no vídeo. Hein, Billy? Vem dar um vai Corinthians aqui. Os cachorros tá aqui deitados de boa. Então, vamos lá. Te falando um pouco do Palacios, né? Onde ele se machucou no local certo e na equipe certa. E eu acho que é mais do que justo a torcida do Corinthians dar uma voz de apoio pra ele. Porque, cara, a gente apoiou muitas coisas aí já no Corinthians piores do que uma lesão que um jogador que veio, infelizmente, acontece. Isso aí pode acontecer em qualquer clube, cara, do jogador no primeiro jogo de estreia, mano, é azar pra tudo. Possa ser que no primeiro jogo de estreia ele marque um gol, possa ser que no primeiro jogo de estreia ele marque um pênalti. E no primeiro jogo do Palácio pelo Corinthians foi uma lesão. E a gente tem que lidar com a realidade aí da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que a fiel torcida vai apoiar ele até o fim. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir dar a volta por cima dessa situação aí. E ele vai se sair muito bem, vai conseguir recompor a nossa zaga aí junto de Matheus Bidu, né, pela lateral esquerda aí. E o Hugo, né, que é um jogador também que é da mesma posição que eles aí. Vai ter uma briga legal aí, uma disputa legal aí em 2025, onde a gente vai ter muito show de bola aí, com certeza, que são jogadores que têm qualidade e já mostrou isso. Então é questão da gente ter paciência, que tudo irá se resolver, tudo irá se encaixar no seu lugar e vai dar tudo certo pro Corinthians nesse ano de 2025. E agora falando um pouco de Félix Torres, sobre o nosso zagueiro do Corinthians aí, que a gente sabe que é um zagueiro de nível de seleção, só que no Corinthians é aquilo, para ser zagueiro do Corinthians o cara tem que errar o menos possível. E no caso aí o Gustavo Henrique vem errando menos que o Félix Torres no momento. Então eu acho que é mais justo ter a nossa zaga ali titular entre Gustavo Henrique e André Ramalho. Mas o Félix Torres, não é que ele perdeu espaço, é que tem jogadores no momento melhor que ele. E como a gente tem bastante campeonato aí, eu creio que o Félix Torres ainda tem espaço no Corinthians sim. E talvez se ele não for zagueiro titular absoluto do Corinthians em alguns campeonatos, que ele seja o Niotro. O Campeonato Paulista mesmo é um exemplo onde ele possa aparecer mais, né?
Eu creio que no Campeonato Paulista aí ele poderia vir aparecendo mais aí. A não ser que o Corinthians também possa fazer uma escalação aí de 3 zagueiros, né? Onde eu acho que uma escalação de 3 zagueiros viria com Gustavo Henrique, André Ramalho e Félix Torres. Eu acho que seria esses 3. O Kaká também joga bem e tal, que não sei o que, mas a gente sabe que é o zagueiro que é um zagueiro goleador, que ele possa fazer um gol lá no ataque e um gol aqui na defesa, porque esse ano que passou, né, foi vários gols contras aí que ele fez no Corinthians, e isso aí acabou diminuindo um pouco a confiança que a Fiel tem no futebol do Kaká. E mais nada também que seja absurdo, né? Que a gente sabe o nível que ele tem. A gente sabe que o Kaká é um zagueiro muito bom. Um zagueiro que veio pro Corinthians para somar aí. É um zagueiro muito raçudo. Tem muito a oferecer pra gente ainda. E tem muito futebol a mostrar pra gente. Tem muito tempo ainda também pra conseguir evoluir cada vez mais aí na equipe do Corinthians. Mas agora, de momento, eu acho, falando do Félix Torres, é um zagueiro que dificilmente ele vai conseguir pegar aí o espaço no Corinthians para ser um zagueiro titular absoluto, porque tem nomes principais aí, certo? Mas ele também consegue lutar aí por muita coisa importante nesse ano de 2025 com o Corinthians aí junto a essa equipe. E já no meu ponto de vista, a situação do Félix Torres no Corinthians atualmente, eu acho que não é nada grave, não é nada demais. Eu creio que é mais um pouco mais mesmo de vontade de se empenhar. A gente quer isso, a gente viu o elenco no final do ano agora dar a raça, dar a vida pra se sair por cima de uma sequência maravilhosa aí, mano, de vitórias que a gente não tem nem o que questionar. A vontade e a raça de cada jogador que teve nesse final de ano. Mas a gente cobra agora pra esse novo ano não acontecer o que aconteceu no ano passado. Que foi a gente ver a zaga errar pra caramba, entendeu? Em jogos decisivos aí, a zaga falhar, a lateral falhar, os caras deixar a desejar. Aí uma disputa, a gente no ano passado a gente viu aí uma briga feia de Bidu e Hugo, né? Pela lateral esquerda ali, onde a gente não sabia quem ia ser. Quando entrava o Hugo, a gente queria o Matheus Bidu. Quando entrava o Bidu, aí o bicho também dava errado lá e a gente queria o Hugo. A gente ficava nesse negócio aí de não saber quem seria o titular absoluto do Corinthians. Hoje, graças a Deus, o jogo mudou. A gente vê o Bidu como um lateral absoluto. E o Hugo a gente até passou a esquecer um pouco mais, mas como o Palácio está vindo agora, né? E vai ter um pouco mais de briga, eu creio que a coisa vai melhorar muito pro Corinthians aí nessa parte da lateral esquerda. Mas voltando ali para a parte do Félix Torres aí, eu creio que se ele tiver muita vontade e determinação, esse jogo vai virar, ele vai ter mais espaço sim, e a gente não vai se decepcionar com o futebol do Félix Torres no ano de 2025. Porém, depende muito dele aí, em questão de força de vontade e parar de errar. Por exemplo, eu vou lembrar um jogo aí onde a zaga do Corinthians errou bastante, que foi naquela fase lá da Sul-Americana, onde o Corinthians tomou um gol muito besta, mano. Muito besta, cobrado pela lateral esquerda ali, né? Dos caras lá. E a gente acabou tomando um gol besta aí. E que talvez se a gente não tomasse esse gol, a história do Corinthians no campeonato teria sido outra. Mas tá bom, como já passou, agora estamos em 2025, a gente vamos pegar esses erros que a gente teve aí em 2024 e trazer para 2025 para a gente se tornar uma equipe cada vez mais forte aí na parte defensiva. Já referente ao Héctor Hernandes, a gente não tem muito, porque a gente não viu muito futebol dele apresentado dentro de campo. Porém, tem um detalhe muito importante que a gente não pode deixar passar batido. Eu creio que lá dentro do Corinthians, eles identificam, a comissão técnica, o Héctor Hernandes como a segunda opção para o ataque da centroavança do Corinthians. Entrou contra o Flamengo lá, que ele errou, né? Pegou a bola na cara do gol lá, ele não soube ter a humildade de tocar pro lado. Não sei se ele chegou a ver o jogador que estava do lado dele, onde em um lance semelhante também depois desse jogo aí, o Romero também pegou uma bola na cara do gol e soube trocar a bola pro lado, onde achou o Yuri Alberto, e o Yuri Alberto acabou fazendo um golaço, né? Eu acho que se ele tivesse feito isso naquele jogo do Flamengo também, a nossa história seria outra. Então a gente tá aqui em cima debatendo sobre dois jogadores que tem poucas oportunidades, mas a semelhança de erros aí consecutivos em jogos importantes é muito semelhante, né? Do Héctor Hernandes e o Félix Torres, que a gente viu aí que errou em jogos decisivos aí, onde determinou o afastamento dos jogadores da equipe titular. E o Héctor Hernandes não é diferente. Se ele tivesse aproveitado aquela chance, porque o Yuri Alberto não estava numa boa fase ainda engatada, ele ainda estava melhorando, ainda estava crescendo o futebol dele, e a chance dele ter mostrado um bom futebol, que a gente viu que ele é um jogador até mesmo habilidoso naquele lance que ele perdeu o gol. Porém, cara, eu acho que ainda ele tem a chance de crescer. Vai ter o Campeonato Paulista aí, vai ter jogos aí, né? Porque o Corinthians participará não só de um campeonato,
Então vai ter chance e vai ter espaço. A gente não sabe também como é que vai ser. Eu creio que não, eu torço para que não, para que nenhum jogador se lesione nesse ano de 2025 gravemente, a ponto de se machucar igual o Diego Palacios aí, alguns jogadores aí que teve que ficar distante do time, igual o Maicon mesmo, no departamento médico lá. Mas eu creio que esse ano aqui o Corinthians vem bem mais fortalecido, mais qualificado e terá muito mais jogadores, né? A gente vai conseguir fazer uma rotação maior também, e onde os jogadores se esforçarão menos e terá um pouco mais de tempo para descansar, para recompor a sua força física, né? E voltar aos gramados aí 100% fisicamente, para conseguir estar encarando esses jogos aí, que vai ser uma agenda muito longa do Corinthians nesse ano de 2025, graças a Deus. Eu creio que pré-Libertadores o Corinthians vai tirar de letra, vai passar, praticamente vai disputar. Eu já cravo aqui que o Corinthians irá disputar sim a Libertadores tranquilamente aí, vai ser um dos protagonistas desse campeonato nesse ano aí. E para a gente concluir o assunto do Héctor Hernandes, também é fácil de entender. No caso dele, que o Yuri Alberto ele estava na má fase. Então o Corinthians teve que sair correndo para fazer contratações de centroavantes. Nem o próprio Corinthians acreditava muito no Yuri Alberto. Ele teve ajuda lá de psicólogo, tal, que não sei o que. Mas eu creio que nem o Corinthians mais estava acreditando no Yuri Alberto. Pela urgência que o Corinthians saiu no mercado de trazer novos centroavantes. Porque eu não sei se o Corinthians estava na intenção de abrir mão do Yuri Alberto e na primeira oportunidade que tivesse dele sair a liberar. Eu não sei dizer muito sobre isso. Mas eu acho que o Corinthians via uma urgência muito grande de trazer novos centroavantes. Além da gente só ter o Yuri Alberto, né? A gente teve que trazer Pedro Raul aí com muita urgência. E o Héctor Hernandes. Onde o Corinthians deveria ter um pouco mais de paciência e analisado um pouco mais o mercado para ver se não surgiria novos nomes, né? Nomes mais importantes aí. Mas eu creio que o Corinthians não errou na contratação do Héctor Hernandes, e sim na contratação do Pedro Raul, né? É essa aí que o Corinthians não deveria ter feito a contratação. Já Héctor Hernandes é que não fala, ele é relevante sim. Creio que ele não está sendo titular e não está recebendo oportunidade, porque a gente vê o que o Yuri Alberto vem fazendo aí e são coisas que ele não consegue fazer, né? No momento, se ele consegue, no momento ele não apresentou. Vamos ver aí no começo do Campeonato Paulista. E eu creio também que ele vai viajar com o elenco, ele vai ser aí utilizado em muitos jogos aí. Eu tenho certeza que ele vai dar muito resultado bacana. Depende dele também, não depende de ninguém a não ser dele, tem que ver a vontade dele. Creio que ele tem muita vontade, pelo que a gente vê, né? E ele vai dar a volta por cima de muitas situações aí. Eu acho que ele, se for pro caso dele sair do Corinthians, que ele não saia pela porta do fundo, né? E que ele saia pela porta da frente e seja lembrado pelo excelente trabalho que ele ofereceu ao Timão em 2025, aí não só em 2025. Muito mais além do que isso. E agora na parte principal desse vídeo a gente vai falar de um dos jogadores mais importantes aí do elenco do Corinthians, que nada mais nada menos é que o Igor Coronado, né? E o Igor Coronado, que ele vem disputando uma posição ali com o Rodrigo Garro, que eu acho que os dois não combinam de maneira nenhuma para jogar junto, até mesmo porque os dois têm as qualidades muito semelhantes. E o que diferencia o Rodrigo Garro do Igor Coronado é um pouco mais de raça, um pouco mais de briga intensa ali no meio de campo, né? Onde ele consegue ocupar um pouco mais o campo e consegue também brigar um pouco mais pela bola, onde ele consegue correr muito mais do que o Igor Coronado, o que destaca ele na posição. Todos os jogos que a gente viu que o Igor Coronado entrou no lugar do Rodrigo Garro, a gente viu que ele correspondeu à altura. Isso é importante. A gente sabe que quando a gente não tiver o Garro, a gente vai poder contar 100% com o Igor Coronado. Como o Corinthians vai estar sobrecarregado esse ano com diversos jogos aí, eu creio que a chance dele também mostrar o futebol dele em alto nível, que nem a gente sabe que ele tem. Mas é um dos jogadores mais importantes para a equipe do Corinthians. Eu não abriria a mão do Igor Coronado de maneira nenhuma. Pelo contrário, eu faria por onde trazer mais ele para a equipe, fazer por onde ele ganhar mais a confiança. E eu tenho certeza que o técnico também é o mais importante, que o técnico gosta do futebol dele. Dá para ver que ele é relacionado em diversos jogos aí, né? Ele não fica de fora. Ele é sempre relacionado e sempre ele entra também. Ao decorrer dos jogos aí, ele vai entrando no jogo, ele sempre... Então a gente vai, em 2025, a gente vai ver muito jogo aí do Igor Coronado sendo protagonista em diversas partidas aí, seja lá com golaço ou com passe decisivo. Porém, ele não tem característica no momento que o Garro tem para permanecer titular. E também creio que os dois não se encaixam no meio campo do Corinthians. Então seria importante a gente entender que o Igor Coronado, no momento, ele é um reserva de luxo.
Ele é um reserva de luxo do Corinthians, certo? Que nem naquela época do Cássio e Walter, onde o Walter estava em alto nível e o Cássio também. E a gente deixava o Cássio lá, só que a gente sabia que se o Cássio não tivesse de titular, um dia precisasse do Cássio sair, a gente ia ter o Walter, que também seguraria ali e daria conta do recado. E hoje a gente tem essa mesma situação, só que em posição diferente, que é no meio-campo. A gente sabe que a gente tem dois meio-campo de luxo aí, que é o Igor Coronado e o Rodrigo Garro. Merecidamente o Rodrigo Garro fica com a titularidade, porém Igor Coronado fica na reserva de luxo. A gente sabe que quando precisar dele entrar para fazer a diferença no jogo também, ele vai entrar e vai responder à altura. Isso é o mais importante. E eu não poderia deixar de passar aqui em branco, né? O agradecimento aí, a oportunidade, primeiramente para Tu És Orgulho, e agradecer a Deus também por estar ocupando aqui essa vaga de apresentador aqui nessa página maravilhosa, com a equipe maravilhosa e qualificada, que em 2025 a gente vai mostrar para vocês aí muita coisa boa, muita coisa séria e muito conteúdo bacana do Timão diretamente para vocês. Agradecer a cada um de vocês também que vem acompanhando o nosso trabalho, desde o início de tudo até aqui hoje, onde a gente estamos, e agradecer muito cada meta que a gente conseguiu bater aí, que a gente estipulou e a gente realmente alcançou, só não sabíamos que ia ser antes do prazo. E agradecer a interação de cada um de vocês que vem no dia a dia apoiando nosso trabalho aqui dentro da página Tu És Orgulho. Parabenizar o trabalho também de cada um de vocês da equipe aí que lutou arduamente para a gente chegar até aqui. E cada um de vocês também, não só da equipe, mas cada um de vocês seguidores aí, telespectador, com certeza faz a diferença para todos nós aqui. Então eu convoco todos vocês para nesse ano de 2025 curtir muito o nosso conteúdo aqui, interagir bastante com a gente também, que é para a gente conseguir alcançar novas metas, conseguir alcançar cada vez mais fiéis e espalhar o Corinthians pelo mundo inteiro, que o Corinthians é de nível mundial e a gente sabe disso. Suficiente para a gente mostrar a nossa potência e com certeza tem muita mais coisa grande aí para vir nesses próximos dias aí. Vai Corinthians, eu quero deixar aqui a minha imensa gratidão com todos vocês e tenho certeza que esse ano aqui eu vou colaborar e contribuir para o crescimento e desenvolvimento do nome da marca Corinthians e também para fortalecer cada um de vocês fiel torcedor. Tamo juntos e vai Corinthians!